Eu preciso te contar uma coisa que aprendi depois de anos estudando finanças. Existe um padrão. Um padrão que os investidores mais bem-sucedidos conhecem, que os grandes gestores de patrimônio ensinam nos bastidores e que raramente alguém fala abertamente no YouTube. É o padrão das oportunidades reais, das que mudam de vida, das que chegam poucas vezes e somem rápido. E hoje eu vou te ensinar esse padrão, passo a passo. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora e ativa o sino, porque esse tipo de conteúdo a gente não encontra em todo lugar e você vai querer ver o que vem por aí. Então vamos lá. Toda grande oportunidade financeira tem características em comum. E quando você aprende a reconhecê-las, você começa a enxergar o mundo de um jeito completamente diferente. A primeira característica é o retorno acima da média. Isso parece óbvio, né? Mas pensa bem, o mercado financeiro convencional, aquele que qualquer pessoa acessa no banco, oferece o quê? A Selic hoje está na casa dos 13%, 14% ao ano. O Tesouro Selic acompanha isso. Um CDB bom paga talvez uns 115%, 120% do CDI. Mas as grandes oportunidades, não. Elas entregam muito mais do que isso. Retornos de 3%, 4%, 5% ao mês, às vezes mais. Anualizando isso, a gente está falando de 40%, 60%, até 80% ao ano. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Isso não é impossível. Existem operações, fundos multimercado agressivos, arbitragem internacional, operações estruturadas que entregam esses números. É raro? Sim, mas acontece. Então, quando alguém apresenta uma oportunidade com retorno alto, o reflexo de descartá-la imediatamente pode ser um erro. Pode ser que você esteja deixando passar algo real. Mas aqui está o detalhe que separa quem aproveita essas oportunidades de quem fica de fora. A segunda característica é a urgência. Oportunidades reais têm prazo. O mercado financeiro funciona assim: janelas se abrem e se fecham. Uma emissão de debêntures, uma rodada de investimento numa startup, um lote de imóvel abaixo do mercado, nenhum desses espera. Quando alguém te apresenta uma oportunidade com data de encerramento, com vagas limitadas, com um prazo que está acabando, isso não é manipulação. É a realidade de como os melhores negócios funcionam. O dinheiro preguiçoso fica esperando. O dinheiro inteligente se posiciona. A terceira característica é a exclusividade. Sabe por que as melhores oportunidades raramente estão nos grandes bancos? Porque os grandes bancos atendem todo mundo. E quando uma oportunidade é boa demais, ela é reservada para quem está no círculo certo. Os grandes investidores do mundo, os que acessam fundos de private equity, as rodadas seed das startups que viraram unicórnio, eles não ficaram sabendo disso pela propaganda. Eles ficaram sabendo por relacionamento, por pertencer a um grupo. E quando alguém te convida para esse grupo, quando alguém que você conhece, que você confia, que faz parte da sua rede, da sua família, da sua comunidade, da sua igreja, te abre essa porta, isso tem peso, tem valor, tem credibilidade. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque a quarta característica é a validação social. Todo bom investimento vem acompanhado de história, de testemunho, de alguém que entrou antes de você e já está vendo o resultado. Eu coloquei R$10.000 em março e em junho já tinha 16 mil. Eu indiquei meu cunhado e ele também já sacou o lucro. O pastor fulano de tal entrou com a família toda. Isso é prova social. E prova social é poderosa, porque nós, seres humanos, somos wired para seguir o grupo. É biologia, é evolução. Quando todo mundo está indo na mesma direção, nosso cérebro interpreta isso como segurança. Então vamos revisar o padrão até aqui. Retorno acima da média, urgência, exclusividade, validação social. Você está conseguindo visualizar? Está sentindo a lógica fazer sentido?
Ótimo, porque agora eu preciso te fazer uma pergunta. Você consegue me dizer qual é a diferença entre o que eu acabei de descrever e um golpe financeiro? Fica aí comigo, porque o que vem agora é o motivo real desse vídeo. Eu descrevi nos últimos minutos exatamente as 4 características que definem a grande maioria dos esquemas financeiros fraudulentos que circulam no Brasil hoje. Retorno acima da média, o marcador número 1 de uma pirâmide financeira ou de um esquema Ponzi. Urgência, a principal ferramenta de pressão psicológica usada para impedir que você pesquise, questione ou espere. Exclusividade, o mecanismo de grupos fechados que cria senso de pertencimento e dificulta a saída. Validação social, o combustível de qualquer esquema de pirâmide, onde os primeiros a entrar de fato recebem para que possam recrutar os próximos. Eu descrevi isso no tom mais favorável possível. E provavelmente em algum momento você pensou, faz sentido. E é exatamente esse o problema. Porque o golpe não parece um golpe. Nunca parece. Se parecesse, ninguém entraria. Nenhuma pessoa em sã consciência colocaria sua reserva de emergência, suas economias de anos, o dinheiro do 13º, em algo que obviamente fosse fraude. O golpe funciona porque imita a linguagem do investimento legítimo, imita os argumentos, imita a lógica, imita a segurança. E quando esse golpe acontece dentro de uma comunidade de fé, dentro de uma igreja, de um grupo de oração, de uma rede de amigos cristãos, ele ganha uma camada extra de proteção. A camada da confiança espiritual. Fulano é um irmão, ele não faria isso. A liderança da igreja confia nele. A gente ora junto todo domingo. É aqui que a ganância, mesmo que bem intencionada, se disfarça de fé. E é aqui que famílias inteiras perdem tudo. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer uma coisa importante. Se você está ouvindo isso e pensou em alguém que conhece, um familiar, um amigo, alguém da sua igreja que passou por isso, eu quero que você ouça o que vem a seguir sem julgamento. Ninguém entra num esquema financeiro porque é burro. Ninguém perde seu patrimônio porque é descuidado. As pessoas que caem nesses golpes são, em geral, pessoas que trabalham duro, que economizam com sacrifício, que querem o melhor para a família. O problema não está na inteligência, está na psicologia. E aqui está o detalhe que a ciência comportamental já provou. Existe um fenômeno que os pesquisadores chamam de viés da confirmação afetiva. Um nome técnico para algo que todos nós fazemos. Quando queremos acreditar em algo, o nosso cérebro começa a selecionar apenas as informações que confirmam aquilo que já queremos acreditar. Você quer acreditar que essa oportunidade é real, porque você precisa de dinheiro, porque a vida está difícil, porque você quer dar um futuro melhor para os seus filhos. Então, o seu cérebro começa a ignorar os sinais de alerta e amplificar tudo que confirma que é seguro. E quando essa pressão psicológica se encontra com a pressão espiritual, com o sentimento de que confiar é um ato de fé, de que questionar é desconfiar do irmão, de que hesitar é fraqueza, o resultado é devastador. Foi há mais de 2000 anos que Salomão escreveu uma frase que deveria estar pendurada na parede de todo brasileiro. Provérbios 28, versículo 22. O homem de olhos maus se apressa a enriquecer, sem saber que a pobreza lhe sobrevirá. Lê de novo essa frase com cuidado. Se apressa a enriquecer. Não diz que ele é malévolo, não diz que ele tem má intenção, diz que ele tem pressa. A pressa pelo enriquecimento é, segundo a sabedoria mais antiga do mundo, o caminho mais curto para a pobreza. Mas tem algo nessa frase que quase ninguém percebe. O texto diz, sem saber que a pobreza lhe sobrevirá. Sem saber. Não é que ele sabe do risco e ignora. É que ele genuinamente não enxerga o perigo. O golpe entra por uma porta que a ganância abriu.
Mas a ganância não avisa quando chega. Ela chega com a roupa de sonho, de esperança, de oportunidade. E Paulo vai na mesma direção em 1 Timóteo 6,10, quando diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro, a obsessão, a pressa, o desejo de atalho. A Bíblia não está dizendo que querer prosperar é errado. Está dizendo que quando a pressa pelo dinheiro nubla o julgamento, quando ela nos faz abrir mão da prudência, da pesquisa, do bom senso, é aí que o mal entra. Eu quero te contar a história de Silvia. Silvia tem 44 anos. É professora numa escola pública no interior de Minas Gerais e passou 18 anos juntando dinheiro. Não era muito, 200, 300 reais por mês. Mas ela era consistente, tinha disciplina de ferro. Quando chegou aos 47 mil reais de reserva, ela sentiu algo que poucas pessoas sentem: segurança. Aquele número na conta representava proteção. Proteção para ela e para sua filha de 16 anos. Imagina o peso disso. 18 anos de escolhas. O jantar fora que não aconteceu, a roupa que ela não comprou, as férias que ficaram para depois. Tudo ali transformado em número. E foi exatamente quando ela sentiu essa segurança que a mensagem chegou. Veio pelo grupo do WhatsApp da igreja. Mandou o irmão Cláudio, um homem respeitado que ela conhecia há 12 anos, que ajudava na liderança do Ministério de Jovens. A mensagem apresentava uma plataforma de investimento internacional com rendimentos de 4,5% ao mês. Tinha um PDF com gráficos, tinha prints de extratos de outros membros, tinha depoimento em vídeo de uma irmã da congregação que já havia sacado 2 pagamentos. Silvia ficou olhando para aquilo por 3 dias. Ela sabia, algum lugar dentro dela sabia, que parecia alto demais, que ela deveria pesquisar mais, que ela deveria conversar com alguém de fora do grupo. Mas aí veio o segundo empurrão. Irmão Cláudio mandou mensagem diretamente para ela. Silvia, eu conheço sua história. Sei que você juntou esse dinheiro com sacrifício. Você merece ver esse dinheiro trabalhar por você. Eu mesmo coloquei 20 mil. Você tem até sexta-feira. Até sexta-feira. Ela entrou, colocou 30 mil reais. 2/3 de tudo que tinha. No primeiro mês, chegou o rendimento. 1.350 reais depositados numa conta. Ela quase chorou. No segundo mês, chegou de novo. No terceiro, ela reinvestiu o lucro e indicou a cunhada. No quarto mês, nada. Tentou acessar a plataforma. Site fora do ar. Tentou ligar para o irmão Cláudio. Telefone desligado. Tentou no grupo da igreja. O grupo tinha sido arquivado. Foram 30 mil reais. 18 anos de disciplina. Eu não conto a história da Silvia para causar medo. Conto porque ela representa milhares de pessoas reais no Brasil. Pessoas que não estavam sendo gananciosas no sentido comum da palavra. Pessoas que queriam apenas que seu esforço valesse alguma coisa. E conto porque o irmão Cláudio, na maior parte dos casos, também é vítima. Ele entrou antes, recebeu os primeiros pagamentos, acreditou genuinamente e foi usado como elo da corrente para trazer os próximos. É a lógica cruel do esquema Ponzi. Os primeiros recebem dinheiro real dos últimos, até que os últimos são maioria, e a estrutura desaba. Mas existe algo que Silvia poderia ter feito diferente. E é isso que eu quero que você leve para casa. Existe uma regra que eu chamo de teste das 4 perguntas. Se qualquer oportunidade de investimento não passar por essas 4 perguntas com respostas claras e verificáveis, a resposta deve ser não. Primeira pergunta: esse produto tem registro na CVM? A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, o órgão regulador do mercado financeiro brasileiro. Qualquer investimento legítimo que capte dinheiro do público precisa ter autorização ou registro na CVM. Você pode consultar isso agora mesmo no site da CVM, digitando o nome da empresa ou do fundo.
Se não tiver registro, o investimento é ilegal. Ponto. Não importa o quanto o seu irmão Cláudio confie naquilo. E aqui vem a segunda pergunta, que é onde 90% das pessoas erram. Segunda pergunta, como esse rendimento é gerado? Não o quanto rende, como rende? Qual é a atividade econômica real que gera esse lucro? Um banco empresta dinheiro e cobra juros. Isso é o rendimento do CDB. Um fundo imobiliário aluga imóveis. Esse é o dividendo. Uma ação valoriza porque a empresa cresce e lucra. Quando alguém te apresenta um investimento com retorno de 4%, 5% ao mês, mas não consegue explicar com clareza e verificável qual é a atividade que gera esse dinheiro, desconfie muito. Opera no mercado internacional. Investe em criptomoedas. Tem tecnologia exclusiva. Essas respostas vagas são bandeira vermelha. Terceira pergunta. Quem está me apresentando isso? E qual é o interesse dele? No caso de Silvia, o irmão Cláudio recebia comissão por cada indicação. Isso é um conflito de interesse direto. Não é que ele era mau, é que o sistema o incentivava financeiramente a trazer mais pessoas. Sempre pergunte, essa pessoa ganha alguma coisa se eu entrar? E verifique se isso está declarado em contrato. Quarta pergunta, eu consigo sair quando quiser. Todo investimento legítimo tem uma política de resgate clara. Você sabe o prazo, as condições, as penalidades se houver. Quando alguém diz que o seu dinheiro fica investido por 12 meses sem possibilidade de saque, sem que isso esteja em contrato formal e regulado, isso é sinal de que o dinheiro pode não existir mais quando você quiser de volta. E por último, existe um quinto elemento que vai além das perguntas técnicas. O teste do silêncio. Antes de tomar qualquer decisão de investimento significativa, qualquer coisa acima de 5% do seu patrimônio, durma uma semana com aquela decisão. 7 dias sem falar com quem te apresentou a oportunidade, sem olhar os materiais, sem entrar no grupo. Se no 7º dia a oportunidade ainda faz sentido fora do contexto emocional, aí você pesquisa mais. Se ela não pode esperar 7 dias, já sabe a resposta. A urgência é manipulação. Sempre foi. Eu comecei esse vídeo te prometendo que ia te ensinar o padrão das grandes oportunidades. E eu cumpri essa promessa. Só que ao contrário do que você esperava. O padrão existe. Retorno alto, urgência, exclusividade, validação social. Ele existe em investimentos legítimos. E ele existe de forma quase idêntica nos golpes mais sofisticados do Brasil. A diferença não está nos sinais externos, está na estrutura interna, está no registro, na transparência, na possibilidade de verificação independente e está também no coração de quem está diante da decisão. Salomão disse que o homem que se apressa a enriquecer não sabe que a pobreza lhe sobrevirá. Não sabe. Não é que ele é desonesto consigo mesmo, é que a pressa fecha os olhos, o desejo embota o julgamento. E Paulo completou: o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor a ele, a obsessão por ele, a pressa por ele, é raiz de todos os males. Isso não é uma condenação de quem quer prosperar, é um diagnóstico de quem perde a perspectiva na hora de prosperar. A Silvia que eu te contei hoje está reconstruindo, devagar. Com os 17 mil reais que ficaram fora do golpe, ela começou de novo. Mais cautelosa, mais sábia, com uma dor que ninguém deveria precisar ter para aprender o que ela aprendeu. Mas ela está aqui, e você também está. E se esse vídeo chegou para você antes da sua Silvia acontecer, então valeu cada minuto que você ficou aqui comigo. Curta esse vídeo se ele fez sentido. Comente aqui embaixo. Você já viveu ou conheceu alguém que passou por uma situação assim? Eu leio todos os comentários. E se inscreva no canal e ativa o sino, porque toda semana tem conteúdo como esse que a gente não encontra em qualquer lugar.
O próximo vídeo que aparece aqui na tela é sobre como construir uma reserva de emergência do zero, porque antes de investir em qualquer coisa, o primeiro investimento é na sua própria segurança. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz.